Vamos lá, gente. Vamos ver a estrutura das palavras aí. Vamos ver aí como é que funciona, né? O livro de vocês está dividido aí em algumas partes, né? Cada um dos versos aí que se encontra, cada verso, cada linha, né, do poema a gente chama aí, né, de verso, né? Então tá aí, ó. Cada verso é formado por palavras, né, que são compostas por partes menores, né? Cada elemento que forma aí essa palavra recebe o nome de morfema, né? Existem alguns morfemas que transmitem informações de sentidos e outros que apresentam informações gramaticais. O que eu estou querendo dizer? Alguns morfemas que têm a ideia, né, direciona aí para o sentido. Tem outros morfemas que têm informações, né, da gramática, né, como os indicadores de número, ou seja, plural, que indica o plural e singular, que indica o gênero, feminino e masculino, que indica o grau, aumentativo e diminutivo. Exemplo aí, palavra humanos, morfema lexical, né, que transmite o significado da palavra. Tem um radical aí da palavra, né, a parte da palavra que se mantém intacta, né. Aí eu tenho aí uma, né, o nós aí, ó, morfema gramatical, a desinência, quer dizer, o os, né? O o, na verdade, né? Transmite a ideia de gênero, a gente sabe que é masculino. O s é o morfema gramatical, né? Transmite a ideia de número, a gente sabe aí que é plural, tá indicando plural, né? Os morfemas lexicais, né, como eu vi ali em cima ali, quando a gente falou ali de radical, também nós chamamos de radicais, né? Constitui aí a base, né? É o núcleo, a base do significado da palavra, tá? Olha lá em cima tá lá, humanos, né? Até o humane, até o N, né? É o radical, é o morfema lexical, que tem o sentido, transmite aí o sentido da palavra, né? Esse grupo de palavras, né, que guardam aí o mesmo significado, né, o significado comum, trata-se da parte normalmente invariável, a parte que se mantém intacta, se mantém igual. Exemplo, né? Eu tenho aí contente, contentamento, descontente, descontentamento. Tá vendo? O conte, até o T. C-O-N-T. Ó, conte. C-O-N, pra mim tá parecendo pequenininho aqui. Deixa eu ajeitar aqui. C-O-N-T-E-N, né? Contentamento, descontente, né? Essas palavras pertencem ao mesmo grupo, né? Recebe o nome de cognatas, né? Quando nós temos o mesmo radical, ao mesmo radical, nós podemos acrescentar alguns afixos, né? Afixos são capazes de modificar o sentido básico da palavra, né? As palavras, quando elas pertencem à mesma família, nós chamamos aí de cognatas. Agora aí dos afixos, né? Que nós já vimos, né? Os afixos, eles fazem parte aí da palavra, né? Nós podemos dividir aí os afixos, né, em prefixos e sufixos, tá? Vamos ver aí os afixos, né? Os afixos se dividem em prefixos e sufixos, né? Prefixos são os morfemas, né, que nós colocamos antes do radical, antes da parte aí da palavra que se mantém invariável. Exemplo aí, desamor, prefixo des, né? Que nega, indica a negação. Vamos ver os sufixos. São os morfemas inseridos, os morfemas que são colocados após o radical, né? Aí vamos ver a palavra aí. Amorosamente, né? Eu tenho a palavra aí, né? Até amor é o radical, osamente aí é o sufixo. Foi colocado aí no final, né? Depois aí do radical, né? Vamos ver agora processos, né? Dá uma mexidinha aqui. De formação de palavras, né? Nós temos aí os principais processos são derivação e composição, né? Vamos ver agora derivação, como é que funciona, né? Os morfemas eles se organizam para formar palavras, né? As palavras elas podem ser divididas em primitivas ou derivadas, né? Primitivas são as palavras que elas não têm origem em outras palavras. Derivadas são as palavras que elas aparecem, né? Elas têm origem, elas são originárias de outras palavras da língua. Exemplo de primitivo, amor. Exemplo de derivada, amoroso.
Exemplo de primitiva, beijar. Exemplo de derivada, beijoqueiro, né? Vamos ver aqui os processos de derivações aí, né? Tem na língua aí. Nós temos aí derivação prefixal. Derivação prefixal, o que é isso? O nome já diz, né? Vem de prefixo. É quando o prefixo é acrescido, né? Somado à palavra primitiva, à palavra inicial. O que é derivação sufixal? O sufixo é colocado, né? A palavra primitiva. O que é derivação prefixal e sufixal? Muitas das vezes se confunde, né? Derivação prefixal e sufixal com a derivação parasintética. Vamos ver a diferença aí. A derivação prefixal e sufixal é quando a gente coloca um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, né? A palavra primitiva, né? Quando a gente faz aí esse uso aí do prefixo e do sufixo, pelo menos um dos afixos pode ser retirado sem prejuízo. Como assim? Eu pego a palavra, né? Vamos ver um exemplo aí, que consta aí. Eu esqueci de falar de derivação prefixal do exemplo, né? Leal é a palavra primitiva. Desleal, derivação prefixal. Tá vendo o prefixo aí, des, antes do radical? Lealdade. Dade, né? É o sufixo, derivação sufixal. Deslealdade. Infelizmente, é outro exemplo, derivação prefixal e sufixal, né? Ó, desleal. Desleal existe, essa palavra, e lealdade também existe. É igual infelizmente. Infeliz existe, felizmente existe. Eu posso retirar o prefixo, que a palavra seguinte existe. Eu posso retirar o sufixo, que a palavra anterior continua existindo, né? De forma autônoma na língua, né? O que é derivação parasintética? É quando a gente insere, coloca, né, no mesmo tempo o prefixo e o sufixo, desculpa, a palavra primitiva. Nesse processo, nenhum dos afixos pode ser retirado da palavra, né? Exemplo, a palavra entristecer. Eu tenho prefixo em e tenho sufixo ecer. Mas se eu deixar em triste, essa palavra tem sentido? Tristecer, essa palavra existe? Não. Não pode ser retirado nem o prefixo nem o sufixo. Senão fica sem entendimento, né? Derivação regressiva. Quando a gente pega a palavra primitiva, ela é reduzida, né? A partir da eliminação aí de alguns morfemas. Geralmente ocorre aí quando a gente pega aí substantivos, né? Que são derivados de verbos. Um exemplo aí, procurar. A procura. A procura é um substantivo aí que indicação é derivado do verbo, né? A pesca é originário do verbo pescar. O combate é originário do verbo combater. Isso é derivação regressiva, tá? Vamos ver agora a derivação imprópria, né? Altera-se a intenção, a classe gramatical da palavra, ela muda, né? A mudança, a gente só consegue ver determinada mudança dentro do contexto. Exemplo, vamos preservar o verde. E o adjetivo usado como substantivo. O adjetivo é o quê? Característica, né? Característica, qualidade que faz referência a um substantivo. Aí a palavra verde, nesse contexto, ela está fazendo o papel de um substantivo. O adjetivo aí foi substantivado, né? O verde. Tanto que tem um artigo definido antecedendo, né? Esse termo aí, o verde. Isso é derivação imprópria. É quando a palavra ela tem uma mudança, né? De classe gramatical, tá? Vamos ficar atento aqui aos casos de derivação para saber, né, qual é a palavra primitiva. Se é os verbos ou se são substantivos, né? Qual é a classe gramatical. O substantivo é a palavra primitiva, quando nomeia, dá nome a um objeto ou a uma substância, né? O verbo dele derivado se forma por uma derivação sufixal. Exemplo, a palavra primitiva é prego. A palavra originária foi pregar. Do substantivo deu origem ao verbo. Aí eu tenho aí uma derivação sufixal, né? Aconteceu aí também, aí no livro, terra, aterrar. Substantivo deu origem a um verbo, né? Logo eu tenho derivação sufixal. Já quando o substantivo é a palavra derivada, quando indicar uma ação, né? Nesse caso nós vamos ter uma derivação regressiva. Ou seja, o verbo que dará origem a um substantivo que indica ação, né? Combater é um verbo, deu origem a combate. Embarcar é um verbo, deu origem a embarque, né?
Vamos dar uma viradinha aqui. Esse é o capítulo 24, né? Vamos pro capítulo 25. Vamos ver mais um pouquinho aqui, né? Do processo de formação de palavras. Como eu havia dito, os principais processos de formação de palavras da nossa língua é derivação e composição. Nós temos 6 tipos de derivação e nós temos 2 tipos de composição, tá? São os principais, mas não são só esses. Nós vamos ver os outros tipos aí daqui a pouco, tá? Composição, né? Quando nós temos vocábulos que se formam da reunião de outras palavras ou radicais, né? Nós temos aí a composição. A palavra sexta-feira na nossa língua, né? Eu tenho sexta, que é numeral, é um exemplo disso. E a palavra feira é substantivo. A união das duas palavras deu origem a uma nova, né? Com um sentido diferente das duas, né? Passa a adquirir, passa a ter um outro sentido, né? Quando eu junto sexta-feira, um dia da semana, né? Vamos ver os tipos de composição aí que existe. Existe composição por justaposição e existe composição por aglutinação. Professora, o que é composição por justaposição? Isso aí é bem simples. É quando eu pego as palavras primitivas, elas se unem, elas se juntam e não tem nenhuma alteração fonética, tá? Só isso. Exemplo, guarda mais chuva. Eu juntei as duas palavras, guarda-chuva. Sexta-feira, eu juntei as duas palavras. Pé de moleque, eu juntei os 3 termos, né? Não tem perda nenhuma de elemento, tá? Eu só uno as palavras. Elas estão ligadas, tá bom? Independente se tiver hífen ou não. Exemplo, audiovisual, né? Eu uni a palavra áudio e a palavra visual. Não tem hífen, ok? Só que eu tenho aí composição por justaposição, porque a palavra foi formada, a palavra audiovisual é formada por 2 palavras, tá? O que é composição por aglutinação? No caso, as palavras primitivas, elas têm perda, né? Elas têm perda aí de elementos, né? Elas precisam aí se adaptar a uma nova grafia, uma nova escrita, né? Exemplo, a palavra embora é formada por 3 palavras. Em, mais boa, mais hora. Embora. Você vê que sumiu aí, ó, o A, né? O H e o outro O, né? Houve perda de elementos. Outrora. Na verdade, essa palavra é formada por 3 palavras. Em, mais outra, mais hora. Tá vendo como houve perda de elementos? Vinagre. Vinho, mais acre. Houve perdas aí de elementos, tá? Isso aí é composição, né? Processo de formação de palavras de composição. Isso aí é bem... É mais tranquilo, né? Digamos assim. Porque a derivação tem mais tipos, né? É mais complexo aí um pouquinho. Vamos ver aqui outros processos de formação de palavras, como eu havia dito, né? Na gíria, na língua nós podemos ter a gíria, né? A gíria é usada por determinado grupos sociais, né? Ou profissionais, né? Palavras que fazem parte de um grupo específico, né? Exemplo aí, eu tenho aí alguns termos aí que os surfistas usam. Tem determinados termos que às vezes quem não for aí do grupo do surfista não irá entender, né? As gírias, elas vão se renovando de acordo com o tempo, né? Elas somem, elas voltam. Antigamente você chamava um rapaz aí bonito, você falava pão, não é isso? Hoje em dia como é que chama? Antigamente era gato, agora já é crush, não é isso? São gírias que elas vão mudando ao longo do tempo, né? Igual o exemplo que está aí, o crush, pessoa que desperta algum tipo de atração em outra, né? Lacrar, é elogio, né? Arrasar em algo. Os termos vão mudando de acordo com o tempo, né? De acordo com a época. Neologismo, o que é isso? É quando a gente cria uma nova palavra, né? A partir de elementos que já existem na língua, né? Ou até de outro idioma. E a gente às vezes dá um outro sentido à palavra já existente, né? Um tempo aí teve um deputado que ele falou, isso é imexível, ele tá falando de uma lei imexível. Por que ele botou o prefixo i? Porque o prefixo i indica aí negação, que não pode ser mexido. Isso é uma brincadeira que às vezes se faz com a língua, né? Exemplo, chipar. Palavra que surgiu na internet a partir da terminação chip, retirada da palavra inglesa, relationship. Assim, chipar um casal é o mesmo que torcer para que determinado relacionamento dê certo. Tá vendo? Foi a criação de uma nova palavra com termos que já existem na língua, né?
Empréstimo e estrangeirismo. Quando a gente incorpora o nosso idioma, né? Palavras aí que já de outros idiomas, de outras línguas, né? Nós dizemos aí, a palavra foi aportuguesada, já ouviu falar nisso? É o empréstimo aí, né? Quando a gente mantém a grafia original, é o caso de estrangeirismo, tá? Mas tem momentos aí que a gente, a portuguesa, né? A língua, a gente pega a palavra, coloca aí de acordo com a nossa escrita. Empréstimo, futebol. A gente fez aí, né? Adaptações, ó, do inglês, futebol. Abajur, do francês, abat-jour. Não observe a pronúncia não, hein, gente? Pelo amor de Deus, da língua inglesa. Estrangeirismo, sale, hot dog, spert, né? Termos que a gente trouxe para a nossa língua e se escreve da maneira que é escrita no país, né? Que nós pegamos aí, nós trouxemos tal palavra. O que é hibridismo? Hibridismo é a junção, né? Nós unimos aí palavras de idiomas diferentes, né? É uma tarefa muito difícil. Por quê? Porque a gente precisa ter um conhecimento aí, né, da origem de certas palavras, tá? Exemplo, é a palavra automóvel. Auto é grego, latim, essa parte aí da palavra. Auto é grego, móvel é do latim, automóvel. É um hibridismo, é uma palavra híbrida, misturada, né? Buro vem do francês, cracia vem do grego, burocracia. Essa palavra, então, ela tem um pouco o início é francês e o término dessa palavra é grego. Onomatopeia. Onomatopeia está relacionada à música, né? Reprodução de sons ou de ruídos, né? Até essa palavra toque, 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 toque. É onomatopeia, né? Reprodução de sons, de ruídos. Para tentar reproduzir o som da flauta, aí vamos voltar ao texto aqui. O texto está falando aqui. Tal, parará. E brinca, botaram pro zero aqui, frauta, né? Com R, né? Frauta no texto original, né? Mário de Andrade cria uma série de palavras. Cloth, clop, croft, crofete, cropete, crochete, xixi, xixi. Desculpa, ele fez uma brincadeira aí, né? É uma das possibilidades de criação de palavras em nossa língua, né? Isso é a onomatopeia, através da reprodução de sons, né? Ele quis representar aí o som, né? Da flauta, que a flauta emite, né? Assim, uma palavra é formada por onomatopeia quando a intenção de imitar, né? Representar determinado som, tibum, atim, igual eu espirrei agora, né? Reproduz aí o espirro, né? Splash, da ideia que caiu na água, né? Tibum também, tic-tac, tic-tac. A gente faz logo associação o quê? Relógios, é assim? Abreviação consiste no processo de reduzir palavras, né? Longas, mantendo seu sentido. Também nós podemos chamar de redução vocabular. Quer ver um exemplo? Motocicleta. A gente fala em moto, não é isso? A gente fala pneumático? Não, a gente fala pneu. A gente fala fotografia, fala foto, né? Não é assim que a gente fala? Não confunda abreviação com abreviatura, tá? Porque a abreviatura é a representação de uma palavra por alguma de suas letras. Exemplo, doutor, isso é a abreviatura. A gente vai lá e coloca o DR. Senhor, o SR, isso é a abreviatura, tá? Sigla é o agrupamento de letras ou sílabas, né? Iniciais de vocábulos aí, né? Que pode compor um título, uma expressão, um órgão, uma denominação. Nós chamamos aí de sigla, né? Exemplo, ONU, Organização das Nações Unidas, FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, e por aí vai, tá? Esses são aí, nós estamos falando aí de processo de formação de palavras.